Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 19 de junho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos 38 ao 42, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não enfrenteis quem é malvado. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós ainda estamos aqui no Sermão da Montanha e Jesus, ele nos ensina que nós não devemos alimentar o desejo, o sentimento de vingança. Sim, nós, diante da ira, diante do momento de raiva que nós sentimos, nós somos tentados a alimentarmos dentro de nós a vingança, o desejo de vingança. Quando alguém nos faz algo mal ou algo contra nós, nós somos tentados a alimentarmos a vingança dentro de nós. Ou a querermos pagar o mal com o mal. Pagar o mal com o mal. E às vezes, diante da ira, diante da raiva, diante do ódio, somos tentados a retribuir um mal até mesmo maior do que aquele que nós sofremos, né? Se uma pessoa nos der um soco, um tapa, por exemplo, quando recebermos aquele soco, aquele tapa na cara, por exemplo, como nós dizemos, às vezes surge, brota do nosso interior aquela ira, aquela raiva, aquele ódio, que a nossa vontade não é somente dar também um tapa na cara da pessoa, é de dar dois, três, de espancar a pessoa por aquele mau sentimento que brotou de dentro de nós. Interessante porque no Evangelho, Jesus fala da lei do talião, que é uma lei que existia lá no Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente. Interessante é porque, por mais que seja estranho para nós hoje, mas era a moral da época e nós não devemos julgar a moral da época, né? Porque era outro tempo, era outra mentalidade. Mas a lei do talião, olho por olho, dente por dente, era uma forma de se viver a justiça, né? Por quê? Ora, se uma pessoa, por exemplo, te deu um tapa na cara, então você, né, você teria o direito também de dar um tapa na cara na pessoa e não mais nada além disso. Se alguém, por exemplo, te dá um tapa na cara, você não poderia fazer mais ou retribuir mais além do que isso. Você não poderia dar dois tapas na cara, você não poderia dar um chute, você não poderia, enfim. A lei do talião era para que a pessoa não pagasse um mal maior à outra pessoa que lhe ofendeu. A lei do talião era para isso.
né? Por exemplo, se uma pessoa quebrasse o seu braço, é só um exemplo para a gente entender essa lei do talião, né? Então você também só podia quebrar um braço da pessoa, você não podia quebrar os dois, porque você sofreu, você só poderia pagar com a mesma medida com que você recebeu, né? Embora desse, repito, vontade de você ir além, né? Mas a lei do talião não permitiria. E, claro, isso aqui servia muito também porque, diante da classe social da época, né? Porque tinha pessoas simples, tinha pessoas pobres, tinha pessoas com riquezas, né? Com poder. Então, imagina, mesmo essas pessoas com poder diante da sociedade da época, essas pessoas também precisavam ser justas. Ou seja, não é porque tinham poder ou porque eram pessoas ricas que poderiam dominar e fazer o que quisessem as pessoas pobres. Tinha que pagar na mesma moeda ali, né? Ou seja, aí entrava a lei do talião. Então, é para a gente entender nessa lei do talião. O porquê dessa lei na época, né, lá do Antigo Testamento. Mas aí vem o ensinamento de Jesus, né? Jesus que está dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos. Olho por olho e dente por dente. Aí vem o ensinamento de Jesus, quando ele diz: eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Jesus está ensinando a não nos vingarmos, a não pagar o mal com o mal. E aí a gente precisa ter um domínio de si muito grande, porque na hora da raiva, né, a gente é capaz de muita coisa, né? Na hora da raiva a gente é capaz de muita coisa. De fazermos, inclusive, um mal ainda maior do que aquele que nós recebemos, do que aquele que nós sofremos. Então Jesus, ele está dizendo, olha, se te der um tapa na face direita, oferece a esquerda. Não pagueis o mal com o mal. É este o grande ensinamento do Senhor. Não pagueis o mal com o mal. Jesus está ensinando aos seus discípulos que eles não devem se vingar. Não é próprio do cristão a vingança, não. O discípulo de Cristo não se vinga. Não alimenta a ira, não alimenta o ódio no seu coração, não. O cristão, o verdadeiro cristão, não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. O cristão é aquele que oferece o bem e não o mal. Mesmo naqueles momentos em que sente a ira no seu coração, a raiva no seu coração, sinta-se tentado a se vingar, mas ele diz não. Porque não é isso que o cristão é chamado a viver. É fácil? Não. É difícil. Principalmente diante de um mal que nós sofremos por parte de alguém. Mas peçamos então essa graça a Deus hoje. Que o Senhor nos livre para não consentirmos na hora da tentação, na hora da raiva, do ódio, de pagarmos o mal com o mal. Não. Que o Espírito Santo nos ajude a não nos deixarmos levar pelo sentimento de vingança, pelo desejo mal, pela ira, pela cólera, pelo ódio. Mas, sobretudo, o Espírito Santo nos ajude a sempre praticarmos o bem. Foi para o bem que nós fomos criados. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.